Almeida Santa, seja bem-vindo. Almeida, seja bem-vindo aí no YouTube. Eu posso pedir para Luiz nos dirigir em oração antes de iniciar? Ok, vamos orar e começar a aula. Deus Pai, Deus Todo-Poderoso, te agradecemos por esse imenso dia de hoje e nós estamos ansiosos para ouvir as boas notícias e a sua palavra vai trazer para nós hoje através do teu servo, professor Timóteo. Nós possamos abrir nosso ouvido e a nossa mente para deixar a tua palavra entrar e após tua palavra ter entrado em nossos corações, nos ajude a praticar a tua palavra. E também, após praticar a tua palavra, ensinar a tua palavra para outras pessoas. Nós te agradecemos, e tudo isso é uma bênção e vem do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nós te louvamos e te agradecemos. Amém. Amém. Muitíssimo obrigado. Estamos muito agradecidos ao nosso Deus por mais um dia bonito aqui no Texas, nos Estados Unidos. E mais um dia para agradar nosso Senhor, agradecer. Estamos desejando boas-vindas para todos. Nessa lição de hoje, nós estamos começando essa lição sobre as melhores notícias que a humanidade já ouviu. Às vezes ficamos um pouco confusos, né? Porque, na realidade, essas são as melhores notícias. Às vezes ficamos até um pouco confusos, né? Porque pensamos, bem, será que saúde não é melhor do que salvação? Bom, essa é uma das principais motivos para essa lição, para saber o que quais são as boas notícias e também quais não são as boas notícias do Evangelho. Jesus veio aqui na Terra e fez muitas coisas boas, acalmou as tempestades, andou por cima do mar, multiplicou pães e peixes, alimentou 5.000 homens e impressionante mesmo, não é? Ele curou, sem dúvida, milhares de enfermos, expulsou muitos demônios, ele ressuscitou dos mortos e ainda ele ressuscitou outros da morte e damos graças a Deus, graças a Jesus, por todas essas grandes realizações nessa terra. Mas há uma realização muito mais do que tudo isso, muito maior do que tudo isso. Nós sabemos que nós lutamos diariamente para cuidar das nossas famílias, para poder pôr um pouco de milho na mesa, não é? Para alimentar nossa família. Procuramos entender um pouco sobre o que é a missão principal, a missão de Jesus. Ele veio para a Terra para conceder às pessoas uma vida melhor,
Ele veio para lhes dar boa saúde. Ele veio dar às pessoas prosperidade e riquezas. Ele veio para nos dar posses, uma casa, um carro. Qual foi a missão do nosso Senhor Jesus? O que significa evangelho? As boas notícias do evangelho o que significa evangelho é simplesmente boas notícias, não é? Boas novas. E quais são especificamente estas boas notícias de Jesus? Qual foi a sua real missão na Terra? Porque ele veio para o mundo. Ele não tinha que vir, mas ele queria vir. Precisava vir. Ele mesmo disse aos seus seguidores, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar os perdidos. Ele que disse qual a sua missão, não é? Muitas vezes eu trabalhava no Brasil ou em alguns lugares e pessoas querem me conhecer, querem conhecer meu trabalho e eles me perguntam qual é o seu trabalho. Eu respondo, eu sou algum tipo de missionário, não é? Alguma coisa assim, né? E quando eu falo assim, eles pensam logo sobre um missionário que vem dando comida para os pobres e essas coisas. Sim, também, mas esse não é o meu alvo principal. Isso é apenas uma das coisas, né, que eu sempre faço. Porque eu sou um seguidor de Jesus, que é isso que ele fazia, não é? Então, eu quero também, e eu creio que você está aqui para também fazer a mesma coisa, basicamente, né? Entenda claramente uma coisa. Deus odeia pecado. Jesus odeia pecado. Eu sei que é palavras muito fortes, mas ele odeia pecado, mas ao mesmo tempo ele ama o pecador. Ele profundamente ama o pecador. Deus tem uma aversão forte ao pecado, mas profundamente ama o pecador. Jesus foi chamado de quê? Se lembra? Em Mateus 1, versículo 21, a Maria dará à luz um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus. Por quê? Porque ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Aí já declarou, né? A missão de Jesus, o propósito de Jesus em vir à Terra. Então, sabemos já desde o início que ele vai salvar. Jesus é o Salvador. Salvar de quê? De fome? Não, não. Salvar de pobreza? Não, também. Salvar da doença? Bom, ele faz todas essas coisas, né? Mas esse não é o seu propósito. Ele ama, porque ele é Jesus. Mas ele ama, porque ele é o Salvador. O nome Jesus, né, da língua grega, significa
Salvador. Então, dar a ele o nome Salvador, porque ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Imagina, né? A Maria chamando, cadê Salvador? Não é? Onde está o Salvador? Não é? Porque era o nome dele, Salvador. Jesus veio para quê? Mateus 9, versículos 10 a 13 diz, estando Jesus em casa, foram comer com ele e seus discípulos muitos publicanos, aqueles que cobram impostos dos judeus, odiados, né, pelos judeus. Os publicanos estavam na casa de Jesus, e Maria e, né, a família dela estavam em casa, muitos publicanos e pecadores na casa. E vendo isso, os fariseus perguntavam aos discípulos, por que o seu mestre come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse, não são os que têm saúde, né, que precisam de um médico, mas sim os doentes. Vão aprender o que significa desejo misericórdia, não sacrifícios. Pois eu não vim chamar justos, mas pecadores, não é? Então, Jesus veio chamar pecadores. E tinha os pecadores e publicanos em casa, não é? Comendo junto. Eu fico muito surpreso com estes versículos, Lucas 15. Vamos gastar bastante tempo hoje em Lucas 15. Versículos 1 e 2. Todos os publicanos, os cobradores de impostos, e os pecadores, todos os pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Interessante, não é? Eu gosto demais disso, mas eu não entendo isso. Por que os pecadores, todos os pecadores, foram assim atraídos para Jesus? O que foi sobre Jesus que os chamou, atraiu para eles, ou para ele? Havia alguma coisa diferente, não é? Porque certamente não foram assim atraídos aos fariseus, aos mestres da lei, não é? O que havia de diferente sobre Jesus que era tão atraente para pecadores, não é? Eu digo, eles não são atraídos a mim. Por quê? São atraídos para você? Por quê? Os fariseus e os mestres da lei estavam queixando, né? Dizendo, este homem recebe pecadores e come com eles, não é? Eu como com a minha esposa ou a minha família, às vezes com meus amigos, não é? Esta noite a minha esposa vai receber muitas irmãs em Cristo lá em casa. A gente come com os nossos amigos, não é? Amigos, parentes, irmãos, amados, não é? Jesus comia com os pecadores. Eu fico, né, curioso, por que os pecadores assim eram tão atraídos a Jesus? Como? Não é? E exatamente o contrário para os fariseus, os líderes religiosos, não é? Jesus era tão diferente. Eu quero ser assim. Entenda bem que Jesus
tem dois lados, não é? Temos que ver claramente esses dois lados nessa lição, porque ele tem aversão, repugnância, incompatibilidade ao pecado. Ele não tem comunhão com pecado. Ele não pode. Ele é perfeito, não é? Ele não pode. Ele é perfeito. Mas ele é justo, verdadeiro. O que significa justo? Bem, quando nós chegamos no tribunal perante o juiz, o juiz deveria, né, estar procurando justiça. Cada um recebe o que merece receber. Não é? Nosso Salvador, nosso Deus é justo. E por causa da justiça de Deus, ele não pode ter comunhão com o pecado. E se nós somos pecadores, ele não pode ter comunhão conosco, não é? Não pode ter relacionamento conosco se nós somos pecadores. Não pode, não é? Porque Deus é perfeito, não é? Deus condena o pecado. Repugnância ao pecado, não é? Ele não pode ter comunhão com pecado, nem com o pecador, não é? Se não se arrepender, não receber essa proposta de salvação dele, não pode ter comunhão com ele. Nesses próximos versículos nós vemos, eu creio que é meu capítulo predileto na Bíblia, honestamente, porque Jesus conta nesse capítulo 3 parábolas tão marcantes na Bíblia. Eu espero que marca em seu coração tanto quanto no meu. Mas, começando em versículos 3 a 7, Jesus lhes contou essa história, parábola, ilustração, né? Nós ficamos sempre dando ilustrações. Parábola é exatamente isso, uma ilustração para nos ensinar. Qual de vocês que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? Né? A cena é muito comum para eles, né? Talvez nós estamos lidando mais com cabritos ou sei lá, mas às vezes eles, é muito comum, né? Criavam ovelhas. E tinha rebanhos até muito grandes, né? Então, este pastor, ele está cuidando das 100 ovelhas. Quando ele faz a conta e percebe que está faltando uma ovelha. E ele vai deixando os 99 aí e buscando, e buscando, e buscando noite e dia, perdendo refeições, passando sede. Ele continua procurando, 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 até encontrar. Ele não para, ele não desista, ele continua procurando até encontra a ovelha perdida. Essa história não é sobre uma ovelha perdida, mas sim sobre uma ovelha achada, não é? Quando ele
encontra finalmente. Você pode, né, imaginar alívio dele quando ele consegue achar o pastor, achando uma ovelha perdida. Com grande alegria, ele coloca essa ovelhinha sobre os seus ombros e vai, né, vai levando até chegar em casa. Lá, ele reúne seus amigos e vizinhos. Alegre-se comigo, pois eu encontrei a minha ovelhinha perdida, não é? Ele está tão alegre. E lhes digo que, dessa mesma forma, haverá mais alegria nos céus, imagina, né? Os anjos gritando, batendo palmas, né? Pulando de alegria, porque um pecador se arrependeu, não é? Então, a história é uma história muito alegre, muito contente. Não é tanto sobre a ovelha perdida, mas sim a grande alegria de Deus por achar arrependimento sincero, profundo, em um só pecador, não é? Ele tanto almeja achar. E eu acho interessante que nessa parábola ele repete várias vezes uma ovelha, ou seja, o indivíduo, não, né, o rebanho, mas um só, não é? E a grande alegria sobre o, especificamente, arrependimento de uma só ovelha. Você conhece aquela ovelha? Você sabe quem é, né? Aquela ovelha é você. Aquela ovelha é você. Nessa história, é para o leitor. O leitor está percebendo a si mesmo. Ele mesmo é a ovelha que, né, não prestava bem atenção à sua vida, comeu um pouco de grama aquele lado ali, ficou com rosto lá no chão, procurando mais grama verde, e foi afastando e nem percebendo. Às vezes a gente nem percebe que estamos pecando e nos afastando de Deus e nos afastando do povo de Deus, não é? Do rebanho de Deus. A história é uma história muito alegre, muito contente, e nos demonstra um pouco mais sobre a missão de Jesus, o desejo profundo no coração de Jesus, de uma só ovelha, uma só pessoa que se arrepende, não é? Nessa próxima parábola é uma outra história para nos ilustrar. Uma mulher, nesse caso, ela possuía 10 dracmas, ela perdeu as 10 dracmas, moedas, não consegue achar, acende uma candeia, varre a casa todinha, não tinha cimento, né? Era barro mesmo, e varrendo o chão e procurando, e o que eu poderia ter feito? Eu não sei, né? Ela vai procurando, 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 até, não desista, até encontrá-la. Quando ela encontra, ela se reúne amigas e vizinhas e diz: alegre-se comigo, encontrei as minhas moedas perdidas, não é? A história, novamente, está nos contando sobre a grande alegria. E versículo 10, eu lhes digo que, da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus, né? Por um pecador que se arrepende. São boas notícias.
arrependimento em si é boas notícias, não é? Jesus veio buscar os perdidos. Jesus veio salvar os perdidos. O céu fica em festa quando um só perdido se arrepende. Deus profundamente deseja comunhão, amizade, um relacionamento de amor de verdade com os pecadores, assim como eu, não é? Essa próxima história, meu predileto, honestamente, amo tanto o coração de Jesus por causa dessa história, né? Jesus continuou um homem, tinha 2 filhos, o mais novo disse ao pai, né, o mais imaturo, irresponsável, né, sonhador. Ele disse para seu pai, pai, eu quero receber a minha herança, né? Vocês sabem muito bem que não pode receber a herança antes de seu pai morrer, não é? Não, quem faz isso? Ninguém faz isso, não é? Assim, eu não sei por quê, o pai repartiu as propriedades, né? Você fica com esse cavalo, você fica com essa casa, etc. Repartiu. Ele não tinha morrido ainda, mas mesmo assim, deu a herança aos seus 2 filhos. Não, muitos dias depois disso, o filho mais jovem, mais irresponsável, mais imaturo, reuniu todos os seus bens, tudo que ele tinha, e ele foi embora do pai. Não gosta do pai, não gosta das exigências do pai. Ele fica, né, sonhando sobre a diversão que ele poderia ter lá na cidade grande, lá distante. Ele fica pensando, eu não quero nem ficar nem um pouquinho pertinho do meu pai, porque eu detesto as suas regras, eu não suporto mais as suas exigências, não é? Eu não aguento quando ele me disciplina, né? E ele foi embora. E foi para uma região, a maioria das versões dizem, para uma terra diferente ou um país diferente. Uma coisa que sabemos é que ele não foi perto. Ele foi longe, não é? Longe do pai. Ele não aguenta a disciplina do seu pai, o trabalho, não é? Lá, naquele lugar bem distante, né? Lá ele desperdiçou tudo, tudo. Gastou com diversão, gastou com seus amigos. Não eram amigos. Mas enquanto ele tinha muito dinheiro e muitos posses, né? Eles se ajuntavam, né, a ele, bebia muito, se prostituía, vivia em pecado, vivia em desonra do seu pai, da sua família. Ele foi longe para se esconder do pai, do seu irmão, não é? Da sua família, da sua mãe, se esconder, fazer coisas muito feias, onde ninguém vai ver, ele pensou, não é? Ele desperdiçava irresponsavelmente todo aquele dinheiro, era muito dinheiro, ele gastava, desperdiçava mesmo. Qual é a mensagem para a gente?
a verdade é que o pai, nesse caso, é Deus. O filho mais novo, novamente, você sabe, né? Quem é? É você. É eu. Sabe, às vezes, será que nós não fazemos a mesma coisa com Deus? Desprezamos Ele. Desprezamos as suas leis e regras. Desprezamos quando Ele nos manda fazer isso, fazer aquilo, trabalhar, até sofrer, não é? Ou pelo menos pensamos que é sofrer. Será que nós também queixamos? Será que nós também ficamos em nossas mentes pensando sobre aquilo lá naquela cidade grande, bem longe, onde nós podemos esconder, não é? E praticar o que queremos? Será que as pessoas não fazem a mesma coisa? Depois de gastar tudo, ele gastou sem pensar, sem se importar. Depois de gastar tudo, ele não tinha nada, nada, nada. Vendeu tudo que tinha, né? Vendeu aquele cavalo grande, bonito, vendeu tudo. Chegou naquele país uma grande fome, uma seca. Ninguém tinha emprego, ninguém tinha, né, ceifa. Ele gastou tudo e havia essa grande fome. Ele começou a passar necessidade, começou a perder refeições, começou a procurar aonde morar, não é? Alguma coisa para comer. Ele não achou emprego nenhum, ninguém ajudava ele, não é? Finalmente ele achou alguém, não para receber dinheiro, pelo menos algum lugar para ficar, dormir, ou trabalho era alimentar porcos, não é? Claro que os porcos, né, para um judeu, é imundo, sujo. Se você, como um judeu, mesmo tocar num porco, você fica imundo também. Era uma coisa muito desagradável, repugnante. Aí ele estava lá no campo dos porcos, você sabe como é, né? Morrendo de fome, procurando qualquer coisa para comer, e ele estava alimentando esses porcos com as vagens de alfarrobeira. Era uma semente, uma, um tipo de feijão, uma semente, né? Que não era comida de pessoa, né? Era só servia para porcos, mas ele morria de fome e queria até comer essa comida de porco. Ele começou a pensar, sentado lá na sujeira dos porcos, ele começou a processar o que aconteceu. E com o tempo, ele caiu em si. Ele disse, falando consigo mesmo,
Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu estou morrendo de fome? Eu sei o que eu vou fazer. Com o tempo, né, ele tomou uma decisão. Eu vou me colocar a caminho de volta para meu pai. Eu vou dizer para ele, até decorou a sua, né, as suas palavras que ia falar: Pai, eu pequei contra Deus e contra o Senhor. Que palavras duras, difíceis para a gente falar, né? Eu pequei, né? Me perdoe, eu pequei. Quantas vezes você fala isso? São palavras difíceis. Pai, eu pequei. Eu não sou digno de ser chamado um dos seus filhos, né? Eu já recebi a minha herança adiantado, aí eu fui embora e desperdicei tudo em pecado. Eu não sou digno de ser chamado seu filho. Eu não estou pedindo para ser chamado seu filho. Eu estou apenas pedindo um emprego. Eu peço que me trata como um dos seus empregados, não é? Não pensa que ele está tentando se vender como um escravo. Não, é pior. Um escravo tem comida contínua, não é? Tem casa para morar com sua família, mas empregado, não. Ele ficava lá no mercado, na cidade, esperando alguém para, né, lhe dar um emprego por cada dia. E se ninguém ofereceu emprego, também a família não comia. Não tinha nenhum pingo de segurança. Mas, quanto ao pai dele, né? Ele é muito generoso e ele vai no mercado e chama empregados, vai no meu campo trabalhar e tal. E até os empregados de meu pai têm pão de sobra, né? A solução, nós aprendemos, é voltar a Deus. Sim, é muito humilhante, mas se humilhar é um passo inteiramente necessário, não é? O retorno, às vezes, é difícil, porque, às vezes, vamos longe de Deus. Vamos distante, porque não gostamos de Deus. Como se fosse, né, receber todas essas bênçãos, aí cuspir no rosto do nosso Deus, voltar as costas e ir para longe, porque não gostamos das suas leis e regras e disciplina. Às vezes, ficamos tão distante que fica mais difícil voltar. A volta é muito distante, né? Porque vamos de ônibus? Não. Você sabe que esse jovem foi a pé, não é? Até terminar as suas sandálias, né? Quantos dias de viagem? É longe. E vamos comer? Não sei, né? Não sei. O retorno, às vezes, é muito difícil e exige um grande sacrifício. Mudanças grandes em nossas vidas. Às vezes, viciamos as nossas mentes e corpos em mau hábitos, vícios, não é? É necessário mudar não apenas as nossas palavras,
ações, mas também as nossas atitudes, os nossos corações, os nossos comportamentos, nossos valores, não é? Lucas 20 vai nos contar o resto dessa história. Depois, né, ele está lá sentado na lama dos porcos. Caiu em si e agora se levanta e vai andando dia após dia, morrendo de fome, morrendo de sede, procurando alguma água para beber, alguma coisa para comer, dia, semanas, né? Porque foi longe. Ele vai chegando perto, né? Chegando na cidade onde o pai mora, né? Próximo. Ele vai chegando naquela estrada que vai à fazenda do pai, à casa do pai. Né? Ele está lembrando como ele foi embora. Está com medo. Seu coração começa a bater. Chegando mais perto e mais perto. E quando ele consegue ver a casa, ele vê que lá está seu pai, que como se fosse olhando, esperando ele chegar, não é? E o pai, né? Já velhinho, desce correndo, não é? A gente nunca vê Deus correndo, senão aqui. Vê Deus correndo, vê seu pai correndo para ele. E quando chega, ele abraça e beija. E logo ele começa a falar, né? Aquelas palavras que ele praticou. Pai, eu pequei contra os céus e eu pequei contra o Senhor. Eu não sou digno de ser chamado teu filho, eu sei disso. Mas o pai o interrompeu e disse aos servos, depressa, traga a melhor roupa e veste nele. Coloque o anel no seu dedo e calçados nos seus pés. Aquela palavra anel, né? Não é a aliança que nós usamos, é o anel de o que nós usamos como dinheiro, como um cartão de crédito, né? Pode cobrar ao pai. Ele diz, coloque aquele anel no seu dedo e calçados nos seus pés, traga um novilho gordo e matem-o. Vamos fazer festa, vamos celebrar, porque este meu filho estava como morto, mas voltou a viver. Estava perdido, mas foi achado e começaram a fazer festa. Quando nós nos arrependemos, como é que Deus nos recebe de volta? Com a proposta de castigo, como merecemos? Certamente merecemos, né? As leis do Velho Testamento mandaram, né, apedrejar tais pessoas até morrer por toda a congregação, não é? Mas esse Jesus é tão diferente, cheio de compaixão. Lá na porta da casa, olhando, né? Quando é que meu filho vai voltar? Agora mesmo, Deus está olhando. Por quem? Você sabe, né? Por você. Eu.
os pecadores a voltar a se arrepender do pecado, não é? Então, por que Jesus contou essa parábola, essa ilustração? Por quê? Qual foi seu propósito? Deus sabe de tudo, né? Tudo que eu tenho feito, aquelas malvados que eu fiz lá naquela terra distante, escondido, ele sabe de tudo. Não há onde esconder-se de Deus, Pai. Não há como. Ele sabe de tudo que temos feito em segredo. Quando ninguém estava olhando, nós pensávamos que ninguém estava olhando, mas Deus estava. Ele sabe, ele viu o que eu fiz. Ele escutou a cada palavra que eu falei. Ele escutou claramente cada pensamento que passou em minha mente. Ele escutou cada emoção, desejo em nossos corações. Ele sabe de tudo. E sabe o quê? Ele ainda quer a gente de volta. Eu sei que não é lógico, mas Deus é assim. Jesus é assim. Ele ainda nos quer de volta. Considere essa outra ilustração assim compatível com o que acabamos de ver, cheio de emoções, né? Um pai, certa feita, repreendeu severamente seu filho, assim, irresponsável, não é? Ele ia chegando bem tarde, né? Depois da horário limite lá em casa e, né? O pai repreendeu. O filho jovem ficou tão bravo que revoltou-se e ele fugiu de casa. Era jovem, né? Ele foi para um outro lugar bem distante, bem distante. Ele não quer mais saber do pai, não é? Ele não quer saber mais de nada, não gosta da repreensão do pai, das regras do pai. E lá, ele trabalha duro e passa muito fome. Com o tempo, começa a se estabelecer de alguma forma. Os anos passam. Com o tempo, ele acaba se casando. E ainda depois, ele tem filhos e estabelece a sua família. E ao passar dos anos, ele começou a lembrar cada vez mais a seu pai. E a sua consciência começa a incomodá-lo. Ele sentiu cada vez mais triste por ter fugido de casa sendo tão ofensivo para seu pai, né? A sua consciência continua, né, a apertar mais e mais, e com o tempo ele finalmente não aguentou mais e resolveu, tomou uma decisão, escrever uma carta para seu pai, né? A carta dizia: pai, quando eu fui repreendido, eu fiquei revoltado e eu fugi de casa. Agora eu estou casado, tenho esposa, filhos, eu tenho o meu trabalho já estabelecido, mas a minha consciência me acusa continuamente e eu fico sempre lembrando aquela maneira mal que eu lhe tratei e eu peço perdão. Eu quero voltar. Eu quero tentar consertar o mal que eu fiz e
Agora, eu não sei, né, se o Senhor vai me aceitar de volta. Eu não sei. Vamos fazer o seguinte. Se ainda existe aquela árvore lá na frente da casa, peço pendurar lençóis brancos ali naquela árvore no mês tal, no dia tal. E assim, quando vou chegando, eu posso olhar de longe e ver aquele lenço na árvore, o lenço branco. Eu vou saber se o Senhor me aceita de volta ou se não tiver nenhum interesse em me receber. Eu, nesse caso, não vou ver nenhum lenço na árvore, aí eu vou embora para a minha própria casa, e entendendo. Agora, ia chegando mais e mais perto desse dia que ele tinha marcado, e ele começou a sentir nervoso, e finalmente chegou o dia. Ele começou a viajar e viajar, né? Pegou o ônibus, chegou, desceu do ônibus, vai andando, até chegar naquela cidade. Aí ele vai chegando mais perto e começa a ver. E ele chega perto, o coração dele está batendo, né? Forte. Ele vira a esquina e olhou para a direção da casa e vê aquela árvore. E as lágrimas começaram a cair do seu rosto, porque não havia um lenço branco na árvore, não. Mas sim, havia muitos e muitos lenços brancos, a árvore coberta de lenços brancos, sabe? Da mesma maneira, o nosso Pai nos deseja ardentemente, nos deseja receber de volta, nos quer de volta, sabendo tudo que temos feito, quer reconciliação. É isso que Deus quer para nós. Ele não quer deixar nenhuma dúvida, né? Que Ele nos ama, que Ele nos quer de volta. Ele coloca seu Filho como sinal que Ele quer de volta. Em vez de lenços brancos numa árvore, Ele coloca seu único Filho, Jesus Cristo, numa cruz para provar seu amor. Na cruz onde nós merecemos morrer, não Jesus. Ele nunca pecou, não é? Deus entende a gravidade de nós morrermos ainda em pecado, sem salvação. Ele entende. Você entende? Com certeza. A gravidade de morrer perdido. Ele quer cada indivíduo de volta. Sim, ele sabe muito bem o que você tem feito, o que eu tenho feito. Ele odeia nossos pecados, detesta, odeia nossos pecados. Mas ele nos ama. Tanto que não há palavras para explicar o quanto que Deus nos ama, não é?
Deus sacrifica quanto para nos comprar de volta? O preço é muito, muito alto que ele paga, não é? Romanos 6, 23 diz que o salário do pecado é a morte. Não física só, mas tanto físico como espiritual, não é? Morte física, morte espiritual. É o nosso salário. O que significa salário? Significa o que nós merecemos, né? Trabalhamos o dia todo no campo, merecemos receber, né? Tanto. Uma dracma, vamos dizer. É o salário que merecemos receber. O que é o salário que merece? Nós merecemos. Você merece? Eu mereço? Morte, não é? Quem é que merece? Nunca. Nenhum pecado deixará de ser punido, porque Deus é justo. Deus é justo, não é? Deus, no Velho Testamento, nos ensina sobre o pecado e o que eu mereço receber, não é? Tantas vezes ele nos ensina, né? A lição que aprendemos do dilúvio, né? A lição que nós vemos em 1 Coríntios 10, 5 a 12, ele fala sobre os filhos de Israel, né? Os descendentes de Abraão, os judeus, os israelitas. Eles cobiçaram, não podemos cobiçar assim como eles, cometeram idolatria, né? Deixando Deus irado, cometendo adultério espiritual, não é? Eles praticaram imoralidade, e sabe, está escrito em 1 Coríntios 10, 5 a 11, eles cometeram imoralidade em um só dia. Mataram 23 mil pessoas em um só dia, por causa que cometeram imoralidade. Não ponha ao Senhor à prova, né, como os israelitas fizeram e pereceram pelas mordidas de serpente. Se lembra aquela história? Não murmurar, não queixar, como eles queixaram, e foram destruídos pelo exterminador. Uau! Nós aprendemos o que Deus pensa, a gravidade do pecado. Aprendendo dos sacrifícios de animais no Velho Testamento, né? Se você peca e você, né, compra esse boi. Quanto custa um boi agora, lá na nossa cidade? Agora mesmo. Só que tem que ser um boi perfeito, não é? Perfeito. É caríssimo. Você tem o dinheiro suficiente para isso? Né? Aí você leva para Jerusalém, aí chegando na fila, aí você espera dia após dia até chegar a sua vez na fila, e quando chega na fila, o sacerdote, né, pede para você colocar as suas mãos nesse animal e confessar seus pecados. Né? Aí você, como se fosse assim, transmitindo os seus pecados para esse animal. E lá ele te passa uma espada muito grande e diz: tira a cabeça do seu animal. É uma lição que nos ensina que pecado merece castigo
grande. Morte, né? Aí, depois de cortar e dividir, aí você está muito cansado, não sei se você já, né, tem abatido um boi, né, pessoalmente, mas é muito trabalho, você está coberto de sangue, aí sujo e é fedorento. Você sabe, né? Você já fez? Aí você tem muita dificuldade, mas você tem a obrigação, né, de pegar cada parte e colocar a maior parte desse animal em cima do altar e assistir queimar todinho. Aquele animal não pecou, foi você que pecou, não é? É uma lição para nos ensinar a gravidade do pecado. Pecado, né? O salário do pecado existe uma pena muito grande, não é? A pena de morte é o que merecemos, né? Ainda bem que essa lição é sobre as boas notícias, não é? Já sabendo o salário da morte, não é? O salário do pecado é a morte, mas graças a Deus pelas boas notícias. O dom gratuito de Deus é a vida eterna. Morte? Não. O dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu espero que você esteja agora, neste momento, com absoluta certeza que você está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Porque se não está, eu tanto desejo que você não morra fora de Cristo, né? Quem merece a vida eterna, você sabe, né? Será que é quem aceita Jesus, né? Fala a oração do pecador, né? Ou será que é aquele que faz boas obras o suficiente, né, para né, equilibrar, né? Ou que mais de equilibrar a balança, né, entre as boas obras e as más, não é? É esse que merece a vida eterna. Quem merece? É aquele que batiza corretamente? É aquele que se arrependa? É que merece a vida eterna? Hã? Quem merece? É aquele que faz todas as coisas acima? Tudo isso? Quantas pessoas já pecaram? Né? Romanos 3:23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, caem da glória de Deus, caem da inocência, não é? Todos já pecaram. E o que eles merecem, cada um deles, cada pessoa que existe na planeta Terra, de toda a história, menos Jesus, é claro, todos já pecaram e todos merecem a mesma coisa. Morte. O salário do pecado é a morte. Quem, então, merece a vida eterna? Ninguém merece. Ninguém merece. Ninguém. Por favor, não pense que há alguém que você conhece que merece a vida eterna, porque só Jesus é quem merece, porque nunca pecou. A verdade é que nós não podemos fazer nada para nos fazer merecer a vida eterna.
Não há nada que podemos fazer para merecer a vida eterna, a salvação, o perdão dos pecados. Não há nada que podemos fazer. Como vimos em Romanos 6, 23, graças a Deus, né? Pelo dom gratuito, o presente, né? De Deus, por meio de Cristo Jesus. Jesus veio para a Terra para fazer o quê? Para construir uma ponte que não era possível ser salvo, porque pecamos, todos nós, todos, sem nenhuma exceção, a não ser o próprio Jesus, não é? A única opção é aproveitar da cruz de Jesus, receber o perdão de Jesus. Deus é justo e a justiça dele exige que todos os pecados, sem exceção, sejam punidos. Todos, né? Entenda o que significa misericórdia. Misericórdia significa não receber o castigo, a punição que nós merecemos receber, não é? Entende o que significa ficar justificado? Entende? Ficar justificado é justamente como se nunca tivesse pecado, não é? Justificado. Você entende o que significa graça? Graça é receber o que não merecemos receber, não é? É um presente, é um dom gratuito, não é? Receber o que não merecemos e nem mesmo tem como merecer, não é? Só Jesus pode satisfazer a nossa necessidade, né? Entenda isso. No tribunal, nós vamos para o juiz, lá tem também o nosso advogado, não é? O próprio juiz é testemunho que nós cometemos esse crime. Ele bate aquele martelo e grita, culpado, pena a morte, não é? Ao nosso lado é, por acaso, filho do juiz, procurando, né, nos ajudar. Como ele vai nos ajudar? Nós somos culpados, ele sabe, todos sabem, o juiz sabe. Ele se levanta e diz para o juiz, pode soltá-lo. Eu vou morrer no lugar dele. Nosso advogado morre enquanto ainda éramos pecadores, não é? Só Jesus é quem não tem pecado. Só Jesus quem pode morrer por outro, não é? Qualquer outra pessoa tem que morrer pelos seus próprios pecados. Ele não pode morrer por outro, não é? Hebreus 7, versículo 25 a 27. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que, por meio dele, aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles e de um sumo sacerdote como este que precisávamos, santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Ao contrário, né, dos outros sumos sacerdotes, eles não podem fazer assim, porque eles têm que se oferecer pelos seus próprios pecados, né? Eles têm que oferecer algum sacrifício para os seus próprios pecados. Depois, né, eles podem oferecer um sacrifício por outros, não é?
Mas Jesus se ofereceu, não é? De uma só vez, ele não tem que fazer repetidas vezes. Jesus, uma só vez, por todas as vezes, a si mesmo se ofereceu, não é? 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado. Que nele nós tornássemos justiça de Deus. Vamos voltar a conversar um pouco mais sobre isso depois do nosso intervalo. Me perdoe, eu esqueci o intervalo. Vamos fazer um intervalo de 5 minutos. Se você tiver alguma pergunta, pode perguntar agora mesmo. Se tiver uma pergunta, pode ligar seu microfone e fazer sua pergunta. Seu microfone está liberado, basta você ler a ele, ok? Se você está no YouTube, você pode escrever sua pergunta aí. Bom, acho que ninguém tem pergunta. Muito bem. Vamos, então, continuar. Nós estávamos falando sobre aquele que Deus nos dá. Ele pega os nossos pecados de nós, né? E coloca nossos pecados em aquele que não tinha pecado nenhum, Jesus. E ele pega o seu próprio justiça, retidão, inocência e coloca em nós. Isso é mais do que impossível, mas é isso mesmo que ele está fazendo, oferecendo para cada ser humano, sabendo muito bem o que nós temos feito. Ele quer tirar todos os nossos pecados, e nos dar a inocência, como se a minha netinha, Cici, chamamos ela de Cici, ela tem 6 meses, né? Nem engatinhando está ainda. Ela é o retrato de inocência, não é? Inocente. É isso que ele quer fazer para eu e você, dar a nós a inocência dele, não é? Veja em 1 Pedro 2, versículo 22 a 24, ele não cometeu pecado nenhum, né? Nenhum engano foi encontrado na sua boca. Quando foi insultado, não revidava. Quando sofria, ele não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com retidão, com justiça, não é? Justo. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, sobre a cruz, a fim de que morrêssemos para os pecados, a fim de nós morrermos ao pecado, a fim de nós morrer às nossas fraquezas, tentações, não é? A fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos
para a justiça. Por suas feridas, vocês foram curados. Graças a Deus, não é? Jesus tomou sobre si os nossos pecados. E em Mateus 26, versículo 28, isso é meu sangue, está, né, instituindo a ceia do Senhor. Por acaso nós vamos começar um estudo domingo de manhã, cedo. Eu esqueço as horas, Luizinho, talvez você pode lembrar. Mas para começar a ajudar pessoas que estão procurando começar uma igreja de Cristo na sua casa, né? Como foi a igreja, né, no Novo Testamento, como nós temos já estudado. Então, isto é o meu corpo, Jesus diz, na instituição da ceia do Senhor, né? Jesus ofereceu a seus discípulos este vinho, este suco de uva que eles tomavam para lembrar, né? Isto é para perdão dos vossos pecados. É a aliança, né? A aliança tem várias partes, né? A minha parte e a parte de Jesus. A parte de Jesus, ele oferece o seu sangue para morrer em nosso lugar, né? Isso é para perdão dos pecados. Jesus sofreu a nossa punição para que nós fôssemos libertos do pecado. Efésios 1, versículo 7, nele temos redenção. Nele, só em Cristo temos a redenção. Fora de Cristo não temos. Fora de Cristo não temos. Mas em Cristo temos a redenção. Redenção. Ou seja, ser comprado de volta, não é? Eu me vendi para o diabo, ele compra a minha vida, a minha alma de volta. Redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Graças a Deus, né? E Efésios 2, eu amo tanto esse capítulo, essa passagem, né? Por, todavia, Deus, que é rico em misericórdia. Misericórdia é não receber a punição que mereço receber. Deus é rico em não me dar a punição que eu mereço receber, não é? Deus é rico em misericórdia pelo grande amor com que ele nos amou, deu-nos vida. Isso é graça, sim. Deu-nos vida juntamente com Cristo. Quando ainda nós éramos mortos em transgressão, pela graça, vocês são salvos. E versículo 8, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Não é por causa de você, ou que você tem feito, ou não feito. É um dom de Deus, não é? Não é por obras que nós somos tão bons, né? Para que ninguém pode se exaltar, se gloriar, não é? Considere essa ilustração. Ninguém vai conseguir comprar a sua salvação, o seu perdão, né? E assim são as pessoas que querem chegar a Deus pelo seu próprio esforço, não é? Só podemos ser salvos com ajuda. Considere. Nós somos salvos 50% pelas nossas boas obras e 50% pela graça. Alguns de nós não somos tão bons, né? Talvez, então, seria 30% pelas nossas boas obras e 70% de graça pela graça. Quanto por cento você, né? As minhas boas obras nem mesmo ajudam, nem um pingo
Sabe, a verdade é que é 0% as minhas boas obras. As minhas boas obras não pague o preço de mesmo um pecado. Nem um pingo, nada, 0%. As minhas boas obras não paga. Desculpa, se eu tenho que morrer, que é a minha sentença, é porque eu pequei, não é? Eu não posso pagar nada. Se eu recebo a salvação, é 100% pela graça de Deus, não nada de minhas boas obras. Não, você não é digno de salvação. Eu não sou digno de salvação, né? Jesus fez o sacrifício, eu não fiz nada. Eu não posso fazer. Eu já pequei, o salário é a morte, né? O que eu posso fazer? Morrer para me salvar? Não adianta, né? Já estou morto. Eu só recebo um dom gratuito, né? Não pago nada. Não pago nada, porém, eu preciso atravessar a ponte, né? Com as minhas próprias pesadas, né? Deus não vai me empurrar, não vai me forçar para o outro lado da ponte, né? Ele não vai me carregar. Eu tenho que me levantar e fazer o que ele manda. Não é que eu estou pagando alguma coisa, de jeito nenhum, nem um pingo, né? Como atravessar a ponte? É aceitar Jesus, né? É assim? Ou talvez eu falo a oração do pecador. É isso que eu faço para atravessar a ponte, para estar em Cristo, não é? É me arrepender. É isso que é a solução. É ser batizado corretamente. É isso que me faz merecer alguma coisa. Felizmente, nós vamos falar muito sobre essas coisas, né, nas próximas lições. Mas o evangelho é, como o apóstolo Paulo falou, né, bem simples, bem claro, né? Ele disse: o evangelho é ponto 1, ponto 2, ponto 3. Preste bem atenção, né? Irmãos, quero lembrar-lhes que o evangelho que eu lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio do evangelho, vocês são salvos, não é? Amém. Desde que se apegarem firmemente à palavra que lhes preguei, não as palavras que outros preguem, mas aquelas palavras que Paulo pregou, né? No primeiro século, nada mudou, não é? Caso contrário, vocês têm crido em vão, né? E não estão andando de acordo com as palavras. Pois, o que primeiramente lhes transmiti, né? O evangelho que eu lhes transmiti, foi o que eu recebi, que, primeiro, número 1, Cristo morreu pelos nossos pecados, não é? Ponto 1 do evangelho. Cristo morreu pelos nossos pecados. Número 2, segundo as Escrituras, ou seja, como foi profetizado. Número 2, Jesus foi sepultado. E, número 3, Jesus ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, de acordo com as Escrituras, né? Morreu, foi sepultado, ressuscitou. São 3 pontos do evangelho. Bem simples, bem óbvio, bem claro, não é? Interessante, a teologia da prosperidade diz coisas bem diferentes, né? Eles têm um evangelho diferente. Preste atenção. Eles dizem: bem, se vocês estão endividados, né? Desempregado, né? Você perdeu sua
empresa, seu trabalho, sei lá. Então, venha para a corrente tal, e todos os seus problemas financeiros serão resolvidos. É isso que eles falam, né? Você sabe, né? Se vocês estão desenganados pelos médicos e sofrem com dores constantes e problemas de saúde, né? Se você está sozinho, gostaria de encontrar o seu companheiro da sua vida, né? Então, as propagandas são, se você é um cristão fiel, não pode aceitar problemas, não pode aceitar sofrimento na sua vida, não é? Se você é um cristão fiel, ordene, exige que Deus retire seus problemas de sofrimento de você, né? Não aceite sofrimento, não é? Existe uma igreja que você provavelmente já sabe mesmo, né? Que tem esse lema, eu já vi naquela igreja logo ali, pare de sofrer, né? Pare de sofrer. Estes ensinos possuem bases bíblicas? Você já pensou? Você sabe a missão de Jesus? É claro, é claramente especificado, não é? É verdade que Jesus, quando chegou, ele foi tendo grande compaixão em todas as pessoas, curando os doentes, alimentando os que têm fome, não é? Ele ressuscitou mortos, não é? Ele se importa com a gente fisicamente, sim. Mas para que ele veio? Ele veio para fazer essas coisas? Jesus veio exatamente para, vocês sabem, né? Deus tanto amou o mundo, as pessoas do mundo, que ele deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que crer em Jesus não pereça, não morra, mas sim tenha vida eterna. Graças a Deus, né, por isso. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas sim para que o mundo fosse salvo por meio dele. Porque Jesus veio para a terra, Deus mandou seu Filho ao mundo não para condenar, para salvar eles dos seus pecados, não é? Graças a Deus por isso. Para que todo aquele que nele crê, para aquele que nele não sofra mais, né? Porque Jesus veio para a terra, para que as pessoas não sofram mais, não tenha problemas financeiros mais, não tenha problemas emocionais mais, não. Para que não pereça, não morra espiritualmente, fisicamente. Deus enviou Jesus para, ok? Quando João a Batista viu Jesus de longe chegando, né? Em João 1, versículo 29, no próximo dia, João viu Jesus aproximando, disse, vejam o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Por que ele não disse que alimenta os pobres, que cura os doentes, que expulsa os demônios, que... Não. Foi para quê? Para tirar o pecado do mundo, não é? Graças a Deus que ele reconhece o que é realmente importante, o que é o maior problema da humanidade, né? É o pecado. Nada, nada, nem chega perto para comparar com o castigo
eterno. Nada é importante assim como evitar este castigo. Ezequiel 33:11 diz-lhes que juro pela minha vida que eu, o Senhor Deus, não me alegro com a morte de um pecador. Eu gostaria que ele parasse de fazer o mal e vivesse. Povo de Israel, pare de fazer o mal, porque é que vocês estão querendo morrer. Por quê? 1 Timóteo 2, 3-6. Paulo diz, isso é bom, e Deus, o nosso Salvador, Deus, o nosso Salvador, gosta disso. Ele quer que todos sejam salvos. Todos sejam salvos e venham a conhecer a verdade, pois existe um só Deus e uma só pessoa que une Deus com as pessoas, a pessoa Cristo Jesus, que deu a sua vida para que todos ficassem livres dos seus pecados. Esta foi a prova dada no tempo certo de que Deus quer que todos sejam salvos, não é? Salvo, receber perdão e vida eterna, né? O evangelho, eu não tenho vergonha do evangelho, pois é o poder de Deus para salvar todos os que creem, primeiro os judeus, também aos não-judeus, não é? Graças a Deus por isso. Atos 3:19, portanto, arrependem-se e voltem para Deus a fim de que ele perdoe os seus pecados. A pessoa arrependida dos seus pecados é um trabalhador mais honesto, consegue, né, receber uma promoção no trabalho, porque ele é honesto, é um trabalhador, né, esforçado, ele chega na hora certa, né, ele ajuda, coopera, provavelmente recebe mais outra promoção, e provavelmente por causa que ele, né, é um cristão, ele não há nenhuma garantia, né, que ele vai ficar rico de jeito nenhum. De jeito nenhum. Provavelmente ele vai ser mais fiel. Mas obter a vida eterna não compara com nada física. Nada física, não é? 1 Coríntios capítulo 6, versículos 9-11, recentemente lemos isso nos estudos sobre o que é pecado, não é? Vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vão para os céus? Não deixe ninguém enganar vocês. Nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. E Paulo diz aos coríntios, novos cristãos, e alguns de vocês eram assim mesmo, né? Vocês sabem. Alguns de vocês eram assim mesmo. Mas vocês se lavaram. Vocês foram lavados, não é? Por Deus, por Jesus. Vocês foram santificados. Vocês foram justificados. Justamente como se nunca tivesse pecado. Nunca. Justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Graças a Deus por isso, não é? 2 Coríntios 5:17. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Deus nos recriou, nova criação, não é? Em Cristo, não é? O que é o Evangelho e o que não é
não é? O evangelho não é a prosperidade financeira, não é? Os que afirmam que os cristãos necessariamente têm que ser bem-sucedidos financeiramente ignoram um fato óbvio, simples e básico. Jesus foi pobre, né? Lucas 9, versículo 58, Jesus respondeu, as raposas têm suas tocas, as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem, não. Ele não tem casa. Ele não tem cama. Ele não tem travesseiro. Nem mesmo lugar para colocar a sua cabeça para dormir à noite. Não tem. Ele é pobre. Ele é pobre. Como você acha que os grandes fundadores das igrejas de hoje se sentiriam ao lado de Jesus hoje? Eles passariam tanto vergonha. Tanto vergonha. Porque eles são muito ricos, não é? Jesus se fez pobre por amor de nós, segundo Coríntios 8 e 9. Mas eles não são ricos, são riquíssimos. Eles se fazem riquíssimos. Que coisa! Exatamente o contrário de Jesus, não é? A avareza é condenada na Bíblia, né? 1 Timóteo, capítulo 6, quase o capítulo inteiro, na realidade, mas, de fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. Pois nada trouxemos para este mundo e dela nada podemos levar. Pois, por isso, tendo o que comer e o que nos vestir, estejamos satisfeitos, né? Satisfeitos com as nossas necessidades. Menos não, mais não, não é? Na realidade. Os que querem ficar ricos, eu garanto uma coisa. Os que querem ficar ricos, não é um problema de ser rico. Não é exatamente isso, mas querer ficar rico. Esses caem em tentação, caem na armadilha, não é? Ficam cheios de desejos descontrolados, né? E esses desejos descontrolados das riquezas acaba mergulhando o homem na ruína e destruição. Sabe? Escuta. O amor ao dinheiro é raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçar o dinheiro, desviaram-se da fé. Eu conheço muitos, você conhece também. E se atormentaram a si mesmo com muitos sofrimentos, né? Pensando que ia terminar os sofrimentos se eles ficarem ricos. Eles ficaram ricos e, por isso, sofrem muito, não é? O evangelho de Jesus não é o evangelho da prosperidade, não. Quando algumas pessoas procuraram Jesus para receber alimento, Jesus os reprovou de tal atitude, João 6, 27. Não trabalham pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará, né? Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação, pelo qual está trabalhando. Deus manda que nós sejamos responsáveis, cuidarmos das nossas famílias, né? Cumprir as necessidades, né?
cuidar das nossas avós e tias e tios e, né, parentes. 1 Timóteo 5, versículo 8, ora, se alguém não tem cuidado da sua família, né, das suas tias e a família toda, especialmente os da sua própria casa, ele é como quem nega a fé. Ele diz, não, eu não creio em Jesus. Eu não creio. Quem não cuida da sua família e ainda é estendida, ele é como alguém que tem negado a fé. Ele é até pior do que um descrente, porque os descrentes fazem isso, não é? Ele é até pior do que um descrente. Sabe, algumas pessoas lá em Tessalônica estavam não trabalhando, né, indo de casa em casa dos irmãos e chegando bem na hora do almoço, né, do jantar, do café da manhã, do bicho. Então, eles estavam pedindo a comida dos outros, né, e não trabalhando, não é? E Paulo diz, nós vos ordenamos, quando nós estamos lá, né, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis, se separa de irmãos, de todo irmão que anda desordenadamente, né? E neste contexto, irresponsavelmente, não trabalhando para se sustentar, como nós vimos em Timóteo. E não segundo a nossa tradição, o que Paulo, né, era um bom exemplo de um trabalhador de que de nós recebestes, ele disse, não, apartai-vos desses. Leia aquele contexto todo. Uau! Tanto 1 Timóteo 5 inteiro e como 2 Tessalonicenses capítulo 6, para pegar o contexto completo, que é muito mais do que isso. Não, não é assim. Não pode servir dois mestres. Escuta o que Jesus declara claramente, ninguém pode. Não pode servir dois mestres. Não pode. Você vai aborrecer-se de um e amar o outro, devotará a um e desprezará o outro. Não pode servir Deus e as riquezas. Não pode. Não pode. Jesus disse, e quantas vezes, nós já vimos várias vezes, né? Não podemos ser irresponsáveis, não trabalhando, também não podemos nos agarrar em coisas, não é? Riquezas, posses. Mateus 19, 24, ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Por quê? Porque ele vai se encher de desejos egoístas, né? Ele não vai pensar mais em Deus. Não vai querer mais Deus. Não faça isso, não. Jesus está dizendo. Muitos que se chamam pastores cristãos não são. Simplesmente não são. Lucas 10, 17 e 20. Nós não podemos inverter os valores, como nós estamos vendo. Os 72 voltaram alegres, né? Dizendo, Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome, né? Eles estão tão alegres. E Jesus respondeu, eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eu lhes dei autoridade para pisar sobre cobras e escorpiões e sobre todos o poder do inimigo, nada lhes fará dano. Mas, por favor, escute, alegre-se de que seus nomes estão escritos no livro nos céus. E não porque os demônios se submetem a você. Não por isso. Interessante, não é? Não se alegra por
pelos milagres, todo mundo gosta, todo mundo me respeita, né? Eles me colocam, né, alto. Não se alegre por isso, não. Alegre-se porque vocês têm salvação, não é? E quando chegar no dia do juízo, ele vai abrir os livros, não é? Procurando para ver se seu nome está. Está? Ninguém deve enfatizar o poder dos milagres, né? As coisas surpreendentes, maravilhosas, acima da salvação. Não deve fazer isso, não. O evangelho não é poder milagroso. O evangelho é ser salvo, não é? Somente faz parte da vida cristã. João 16, sofrimento faz parte da vida cristã. Jesus falou uma promessa, né? Neste mundo vocês terão aflições. Não, o evangelho não é não ter aflições, como muitos dizem que é. Não, esse não é o mesmo evangelho, é outro evangelho. Contudo, tem um bom ânimo, né? Eu venci o mundo. Jesus diz, eu venci o mundo. 2 Coríntios capítulo 12, versículos 7 a 10. A minha graça é suficiente, né? Se lembra? Paulo disse que eu orei 3 vezes por esse espinho na carne. E Deus disse não, não e não. Por quê? Deus sabe que esses espinhos na carne são para o nosso benefício, não é? Os cristãos primitivos sofriam muito. Hebreus capítulo 10 e 11, uau, sofreram tanto. Muitos já naquele tempo estavam perdendo os seus posses todos, não é? Porque eles eram cristãos, não é? Muitos no Hebreus capítulo 11, os heróis da fé, não é? Sofreram tanto, tanto, tanto. Sofrimento faz parte da vida cristã. É normal, é natural, não é? Hebreus capítulo 12, versículo 7, Deus é o Pai perfeito e Ele disciplina seus filhos. Nós somos seus filhos e Ele disciplina, né? É para disciplina que persevereis. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Não é? Deus é nosso pai. Ele sabe o que é melhor para a gente. O problema maior da humanidade não é a fome, a doença, né? Defeitos físicos, sofrimento, desemprego, né? O problema do homem, da humanidade, é o pecado, seus pecados, meus pecados e as consequências dos nossos pecados. O salário do pecado é a morte. Não é só nesta vida, mas especialmente na vida vindoura, o castigo ao castigo eterno, o lago de fogo, enxofre, a saber, a segunda morte, né? Por favor, escuta. Há uma coisa só que é importante. O que é mesmo? O dia da sua morte vai chegar. Eu não sei se vai ser hoje ou a semana que vem, né? Ou é um ou outro. Talvez um pouco mais tempo. Mas um dia você vai morrer. E a gente não tem garantia que mesmo vamos completar o dia de hoje, né? E você vai saber que há uma só coisa que realmente é importante. E essas outras coisas não
não importam. Não importa mesmo. Não, você pensa, poxa, Timóteo, você é exagerado, não é? Não, eu não sou nem um pingo exagerado. Pergunte ao rico. Ele ficou sabendo, né? Nessa história do rico e Lázaro, se lembra em Lucas 16, 19 a 31? O rico e o pobre morreram. E o rico se acordou em tormento, em chamas de fogo, sem entender. Ele sabia muito bem que ele estava para ser salvo. Ele ia para a igreja sempre, todo domingo, né? Sempre. Sabia que estava salvo, que seria salvo, mas não foi. Mas não foi. De repente acordou em chamas de fogo. Castigo eterno. Ele não conseguia entender. Por isso eu estou implorando. Prepare-se. Há um dia em que você vai concordar plenamente. E há uma coisa só que é importante. É a salvação. Sua salvação. O rico fazia de tudo. O Lázaro, o pobre. Mas o rico aprendeu que há uma só coisa importante. Jesus está hoje implorando, tentando te mostrar uma coisa. Eu te amo. Eu te amo tanto que eu vou morrer em seu lugar. Você é que merece, eu não, mas eu vou morrer porque eu amo. Eu te amo tanto. Ele nos ama mais do que podemos dizer. Efésios capítulo 3, versículo 14 a 21, Paulo fica de joelhos implorando, por favor, Deus, dê para esses efésios, né, que têm as suas fraquezas, dê para eles entendimento, conhecimento de saber, conhecer o quanto Jesus lhes ama. Eu tanto quero lhe dar essa mensagem hoje. Por favor, hoje, leia Efésios 3, 14 a 21, para ver quanto ele nos ama, quanto ele quer que nós compreendamos a largura, comprimento, altura, profundidade do amor de Cristo para conosco. Ele tanto quer mostrar seu amor a todos nós. Infelizmente, há muitos que estão indo para os pregadores que falam o evangelho das bênçãos materiais e não as bênçãos espirituais, não é? Pessoas querem bênçãos materiais. Jesus veio para oferecer a benção espiritual, vida eterna. Que Deus os abençoe. Ore, por favor, comigo. Deus Pai Todo-Poderoso, te louvamos e te agradecemos pela sua graça, misericórdia, perdão dos nossos pecados. Nós todos sabemos o que temos feito e falado e pensado. E estamos aqui implorando, por favor, nos perdoe. Estamos aqui implorando a sua salvação. Queremos nos
nos arrepender dos nossos pecados, por favor, nos ajude. Queremos conhecer a sua vontade para as nossas vidas. Imploramos o perdão. Imploramos que nos recebe e nos aceita de volta. Queremos te agradar em tudo que fazemos. Por favor, Pai, abençoe ricamente as nossas famílias, protege-as do malvado, da tentação e fraquezas. E seja feita a sua vontade em todos nós. Imploramos isso no nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por sua presença. Eu espero Amém. que isso foi edificante para você. E que Timóteo, tem uma pergunta aí para você. pode fazer. Mariana escreveu aí. Mas o centurião Cornélio, Deus mandou o anjo dizer para ele, e as obras dele subiu ao céu. Será que as obras não salvam? Oh, obrigado. Sabe, esse homem, muitas pessoas estão dizendo, né, que Deus não escuta aos pecadores. Bem, Deus é capaz de ouvir os pecadores também, né? Ele não salva a pessoa que não está obedecendo ele. Ele é justo, não é? Então, a verdade é que as nossas orações, os nossos doações para os pobres não compra nada. Ou então, Efésios 2, versículo 8, é mentira, né? Que diz, não é por nossas obras, e sim é pela graça de Cristo. Não é por nossa obediência, porque, né, Deus não quer ninguém se exaltando, se gloriando, não é? Então, sim, boa pergunta, mas não receberemos salvação por causa de alguma boa obra, não é? As boas obras não nos salvam, mas Deus está sempre vendo a cada um de nós. Eu espero que isso respondeu a sua pergunta, Mariana. Obrigado. Tá bem. Tá respondido, sim. Muito bem, obrigado. Mais alguma Tá bem. pergunta? Ok. Eu fico muito agradecido. Não temos nenhuma pergunta mais. Ok, obrigado. Tudo de bom para todos vocês. Eu desejo um dia excelente para todos, que sejam abençoados por Deus. Eu volto a lembrar que estaremos online domingo de manhã. Luizinho, você sabe que horas? Eu esqueci. Eu só sei que para mim é 5:30 da manhã. É um pouco cedo, mas tudo bem. 5 seria 15 horas da tarde em Moçambique, se não me engano. 15 horas. Se você tem interesse em fazer parte dessa reunião, pode me escrever e eu te mando o link. Esse estudo será um estudo simples para pessoas que estão procurando, querendo começar uma igreja como a igreja no Novo Testamento, e é só para isso. Ok, tudo de bom para todos? Abraços. Tá bem, Tim. Muito obrigada, Tchau. Tim. Até a próxima, então. Nada. Tchau. Tchauzinho, sim.